Estamos aqui para mais uma DR que eu, como sempre, espero que seja muito leve, agradável e principalmente transformadora, porque desvendar um relacionamento ou as relações pode ser algo extremamente promissor, gostoso e agregador, para que possamos, como sempre digo, nos tornarmos melhores a cada dia, a cada instante. E eu recebi uma pergunta bastante interessante, como todas as perguntas aqui, porque quando alguém abre um espaço para fazer uma pergunta e também para expor a sua angústia ou o seu anseio, ou às vezes, né, o seu dilema, é sempre muito bom, porque tem um voto de confiança e naturalmente essa pessoa está ajudando várias outras pessoas, porque afinal de contas nós somos humanos e temos questões que são muito semelhantes, apesar das nossas crenças, apesar da nossa singularidade, apesar das nossas características individuais. E essa pergunta vem de uma mulher dos seus 38 anos e ela diz o seguinte, né, abre realmente o seu coração. Ela diz que mantém um relacionamento há praticamente 1 ano e 4 meses com um homem que é comprometido e que ela coloca em que em nenhum momento da vida dela ela tinha a intenção de se envolver com uma pessoa comprometida. Esse homem, ele é casado, ele tem 3 filhos, já numa faixa etária de adolescentes, né, entre os seus 10 e 16 anos. E ela diz que aconteceu, como sempre, as pessoas quando vivem uma relação triangular, assim como um encontro de uma relação que prospera, às vezes estamos tocando a nossa vida distraidamente e de repente as coisas acontecem. Eu costumo dizer, isso a gente trabalha bastante no amor contemporâneo, que foi uma das coisas que me despertou para desenvolver o conteúdo do amor, que é o seguinte: assim como nos outros setores da nossa vida, no afeto é muito importante, o que faz a diferença de uma pessoa que tem uma relação saudável, promissora, que chega até o seu objetivo, é exatamente termos claro o que queremos. O que eu tenho para ofertar e o que eu quero realmente receber da outra pessoa, o que eu estou disposta a entregar e o que eu sei que é importante obter para que o meu desenvolvimento aconteça e para que eu possa ter prazer e felicidade numa relação de amor. Então, quando as pessoas colocam que entraram numa relação triangular, entenda-se aqui, né? Uma relação triangular onde uma pessoa está envolvida em outra situação, em outro relacionamento, ou às vezes os dois estão envolvidos em outros relacionamentos e se encontram na vida. Essa relação triangular, ela tem algumas características. Primeira coisa aqui para a gente desenvolver esse tema que tem uma certa complexidade. Longe de qualquer moralismo. Nós vamos falar aqui das emoções e daquilo que acontece, porque às vezes as pessoas já taxam com uma visão moralista uma relação triangular. E eu quero recordar, como sempre eu falo aqui, que nós somos livres. Eu estou olhando para você agora porque o trânsito está paradíssimo aqui. Então me dá essa oportunidade de soltar as mãos, porque algumas pessoas me escrevem: você solta as mãos e eu fico bastante atenta ou tensa com o que pode acontecer. Fiquem tranquilos. Eu estou agora parada aqui e agradeço o carinho e a gentileza, do cuidado com a minha integridade física e das outras pessoas, dos outros motoristas. Bom, uma relação triangular ela é sempre delicada porque existe aí um conceito até religioso, judaico-cristão, dizendo que é pecaminoso ou é pecado. Lembrando que nós somos livres e que podemos escolher o tipo de relação que nos fizer bem ou desejarmos. Essa é uma relação como outra qualquer, quando a gente pensa em relacionamento. Agora, o que ela tem de diferente? Eu estou vivendo uma relação paralela ou no paralelo. E tudo que acontece paralelamente pode influenciar as outras relações e pode também ser um momento paralelo, um momento onde eu vivo uma experiência que nada tem a ver com a experiência se ela acontecesse de uma outra maneira, se ela acontecesse em
condições que seriam naturais. Uma pessoa disponível, eu estou disponível, há o interesse de ambos os lados e resolvemos desenvolver uma relação, um relacionamento. Ou, como pode acontecer, e às vezes, né, recebemos isso no instituto, esse tipo de situação, dilema, conflito, é muito importante, porque o amor ele pode acontecer a qualquer momento. Agora, quando o amor acontece, e eu já falei aqui também, existe algo diferente que é o sentimento de posse. Normalmente nas relações triangulares, existe uma sensação de posse e um desejo de possuir. Por quê? Porque como aquilo está acontecendo no paralelo e tem um êxtase, tem uma emoção do proibido que é diferente, tem uma adrenalina, tem uma certa magia, porque os encontros eles acontecem fora do âmbito rotineiro da vida das duas pessoas, porque são horários pouco acessíveis, porque são horários permitidos, é no meio do dia, é no final do dia, com agito, porque as pessoas voltam para casa e continuam os seus relacionamentos. Então, tem toda uma emoção, tem toda uma aventura. Lógico que como aquele momento é um corte na vida de ambos, tem um momento ali de grande leveza ou de grande soltura, ou tem um encantamento, tem uma paixão, tem uma série de coisas que são agradáveis, que são gostosas e que fazem parte do amor. Só que existe um desejo de ter aqueles momentos cada vez mais. E esses desejos, eles acabam esbarrando na sensação de possuir. Eu quero possuir mais dessa vivência, que é uma vivência extremamente agradável. Só que é uma vivência que está acontecendo no paralelo. Então, na pergunta que essa nossa parceira de DR nos manda, ela pergunta se realmente vale a pena ela investir e esperar. Essa também é uma pergunta bastante delicada. Uma relação paralela, ela pode durar, eu já vi relações durarem 10 anos, onde existe aí uma adrenalina, um clima bom, que as pessoas elas vão tocando a sua vida. Algumas se contentam com encontros furtivos, coisas que acontecem no meio do dia, de repente um final de semana ou um período no final de semana, e aí vai do objetivo de cada um. Como eu disse, longe de qualquer moralismo, o importante é você se perguntar: o que eu quero? O que eu tenho para ofertar? Eu mereço viver uma relação paralela? É isso que eu quero? Eu quero ter esse tipo de compromisso, onde eu sei que a pessoa ela está envolvida com outras relações? E aí existe um outro fator. Muitas vezes, eu trabalhei durante um período da minha vida eu atuo com a metodologia sistêmica e eu trabalhei um período com casais, inclusive dentro mesmo da parte corporativa, estruturas familiares e com casais, enfim, tem uma estrutura sistêmica bastante interessante. Quando existe uma relação triangular e alguém diz que vai deixar a família, que vai sair da relação do casamento por conta daquele envolvimento, existe um ônus. Porque essa relação ela já começa com um comprometimento. É muito mais agradável quando começamos uma relação de amor, de afeto, com leveza, com soltura, com cada coisa no seu devido lugar. Então eu costumo brincar que se acontece esse tipo de situação, porque na vida tudo pode acontecer, o ideal é que as pessoas resolvam as suas vidas para que depois de um período, se for realmente para viver esse amor, o amor possa ser desfrutado sem aquelas variáveis todas que quem já passou por uma separação e um divórcio, e eu sei exatamente o que é isso, acompanhando pessoas e vivendo isso na própria pele, isso demanda muita energia, isso demanda muito tempo, tem muitas emoções envolvidas, como emoção de impotência, porque aquilo prosperou até um determinado momento, mas depois você tem um desfecho, uma finalização. Tem a sensação, às vezes,
de culpa, tem a sensação às vezes de medo, tem as inseguranças, né, os medos, tem os filhos e as expectativas dos filhos, tem os amigos, tem a família, tem a própria pessoa que você quer o melhor para ela, só que existe naquele momento uma tensão, principalmente se uma das partes quer e a outra pouco quer. Existem uma série de variáveis que elas demandam muita energia e é um processo importante de ser finalizado por quem iniciou. Se temos uma outra pessoa e um outro elemento, como a emoção, como o desejo de ficar com a pessoa, isso pode comprometer todo o processo e gerar lá no futuro ressentimentos para aquela relação que está se iniciando, como você acabou interferindo na minha relação com os meus filhos, você apressou as coisas, eu estava pouco pronta ou pouco pronto, eu não pude viver o processo de desfecho do meu casamento, porque eu já engatei numa outra relação, e uma série de outras coisas. Então, eu penso, aliás, eu acredito plenamente que o amor, ele existe para ser vivido de uma forma maravilhosa, de uma forma plena, de uma forma leve, de uma forma inclusive profunda. Quando estamos numa relação triangular, como estamos fazendo algo que num determinado momento, ou quase, ou grande parte, ele acontece no oculto, você faz distorções, você faz omissões, está escondido, isso pouco combina com a clareza, com a transparência e com a leveza do amor. Então, lógico que você fez uma pergunta, confiou na DR, te agradeço bastante, porque é um assunto delicado, visto que tem também um fator aí moral e social, como eu disse, algumas crenças ou várias crenças, de você se permitir compartilhar. Agora, se vale a pena ou deixa de valer a pena, é algo que só você vai poder responder. Agora, também existe um outro ponto. O que te motivou a entrar numa relação triangular? Porque se essa relação é uma relação de amor, de repente vocês têm a oportunidade de se preservarem e viverem o amor depois de resolver as devidas situações ou todo o contexto e as pessoas. Porque, afinal de contas, as pessoas que estão hoje na vida desta pessoa com a qual você está se relacionando, ou na sua vida, se fosse diferente, ou se os dois estivessem em relacionamentos, são pessoas que foram importantes e são importantes. Então, quanto mais tranquila e quanto mais tranquilo o outro estiver, quanto mais focado no início de um novo amor, melhor esse amor pode ser. Fica aí a nossa reflexão, fica aí as possibilidades da nossa DR e eu espero que tenha te ajudado. Um beijo grande e até a nossa próxima DR. Tchau!